Mãe, você nem vai sentir falta. É só um empréstimo. Meu filho Marcelo falou isso olhando direto nos meus olhos, enquanto fechava o cofre com meus R$ 3.840 da aposentadoria na mão. Pela 10ª vez no ano, eu apenas sorri e continuei tricotando o cachecol rosa que nunca terminava. Você já sentiu o coração partir ao perceber que seu próprio filho virou um estranho? Não foi quando ele mentiu pela primeira vez, nem quando trouxe a Vanessa arrogante para casa. Foi numa quarta-feira quando ouvi o barulho metálico do cofre se fechando e vi meu filho guardando meu dinheiro no bolso da calça jeans rasgada. O mesmo dinheiro que eu juntava centavo por centavo, comendo pão com margarina para ele não faltar nada. Na semana seguinte, deixei apenas R$ 50 no cofre. E uma carta dobrada em 4. Quando ele abriu às 9h15 da manhã seguinte, o grito que saiu da sala me gelou até os ossos. A carta estava aberta no chão e Marcelo chorava igual criança. O que ele leu mudou tudo entre nós para sempre. E isso foi só o começo da maior lição da vida dele. Meu nome é Teresa, tenho 71 anos, e durante 2 anos fingi demência para descobrir até onde ia a ganância do meu filho. O que ele não sabia é que eu estava 3 passos à frente, planejando o dia em que ele abriria o cofre e encontraria uma carta que mudaria nossa relação para sempre. Fiquei viúva há 5 anos. João, meu marido, se foi num domingo de março, infarto enquanto arrumava o quintal. 42 anos casados, reduzidos a uma manhã de hospital e um caixão fechado. Desde então, vivo da minha aposentadoria de R$ 3.840 que consegui depois de trabalhar 38 anos como auxiliar de enfermagem no Hospital São Vicente. 38 anos acordando às 5 da manhã, pegando 2 ônibus para chegar no hospital às 7. 38 anos lavando ferida, trocando fralda, segurando a mão de gente morrendo enquanto a família nem aparecia para visitar. 38 anos comendo marmita fria no intervalo de 15 minutos, usando sapato furado porque o salário mal dava para pagar as contas de casa. Quando me aposentei, pensei, agora é minha hora. Vou viajar para a praia, vou comprar aquelas roupas bonitas que sempre tive vontade, vou comer numa pizzaria boa. Que ilusão! A aposentadoria chegou junto com a viuvez, junto com a solidão, junto com a descoberta de que dinheiro, por pouco que seja, atrai vulture quando você fica sozinha. Marcelo sempre foi meu filho querido. Primogênito, responsável, formado em administração numa faculdade particular que eu paguei suando sangue. Durante 5 anos, trabalhei dobrado. Peguei plantões extras, vendi brigadeiro na rua para conseguir pagar os R$ 890 da mensalidade. Ele se formou, conseguiu emprego numa empresa de logística, casou com a Vanessa, me deu minha netinha Letícia, hoje com 8 anos. Durante anos, nossa relação foi normal. Ele vinha me visitar aos domingos, a gente almoçava junto, Letícia brincava no quintal enquanto eu contava histórias da família. Vanessa sempre foi meio fria comigo, mas eu entendia. Nora é assim mesmo, né? Tem ciúme da sogra, acha que a gente interfere demais. O problema começou quando eles se mudaram para o apartamento ao lado do meu. É para te fazer companhia, mãe, Marcelo disse. A senhora não pode ficar sozinha. Na época, fiquei feliz. Meu filho morando pertinho, podendo ver minha neta crescer todo dia, tendo família por perto. Como eu fui ingênua. O primeiro pedido veio numa terça-feira de janeiro. Marcelo chegou em casa com o rosto preocupado, aquela expressão de quem carrega o peso do mundo. Mãe, preciso te pedir uma coisa. Sentou na mesa da cozinha, a mesma mesa onde eu dava papinha para ele quando era bebê. Vanessa está com uns problemas femininos. Precisa fazer uma cirurgia urgente. O plano de saúde está atrasado e a gente precisa pagar particular. São R$ 2.000. Ele me olhou com aqueles olhos de filho arrependido. Eu vou te devolver mês que vem, juro. É só para não deixar ela sofrendo. Meu coração se apertou. Cirurgia feminina pode ser coisa séria. Endometriose, mioma, essas doenças que a gente mulher sofre calada. Respirei fundo, fui no quarto, peguei os R$ 2.000 que eu guardava embaixo do colchão para emergências e entreguei para ele. Obrigado, mãe. A senhora é um anjo. Ele me beijou na testa. Mês que vem eu devolvo tudo. Mês que vem chegou. Marcelo apareceu com cara de paisagem.
Mãe, surgiu um problema no carro. O motor fundiu e a gente precisa trocar urgente, senão eu perco o emprego. São só R$ 1.500. Junto com os 2.000 do mês passado, fica 3.500 que eu vou quitar assim que receber o 13º. Engoli seco. O dinheiro da cirurgia não tinha voltado, e agora ele pedia mais. Mas motor fundido é emergência. Se ele perder o emprego, como vai sustentar a família? Fui buscar mais R$ 1.500 na gaveta da cômoda. No 3º mês, veio a história da escola particular da Letícia. Mãe, a Letícia está sofrendo bullying na escola pública. As crianças chamam ela de pobrezinha, de sem pai. Vanessa estava ao lado dele, com lágrimas nos olhos. A gente encontrou uma escolinha particular muito boa, mas a matrícula são R$ 3.000. É pelo futuro da sua neta, Dona Teresa. Como resistir ao futuro da minha netinha? Peguei os R$ 3.000 que restavam da minha poupança. Agora eu tinha emprestado R$ 6.500 em 3 meses. Mais da metade da minha aposentadoria de 2 meses. Mas aí comecei a reparar nas coisas. Detalhes que antes passavam despercebidos, mas que agora saltavam aos meus olhos como neon vermelho. Vanessa chegava em casa toda quinta-feira com sacola do shopping. Roupas da Renner, da C&A, sempre com etiqueta nova. Promoção, ela dizia quando eu elogiava alguma peça. Queima de estoque, consegui por preço de banana. Todo fim de semana eles jantavam fora. Rodízio de pizza, churrascaria, aqueles restaurantes de shopping onde o prato custa R$ 40. A gente trabalha a semana toda, precisa relaxar, Marcelo justificava. Em julho, eles viajaram para Porto Seguro. 5 dias de hotel, passeios, restaurantes na beira da praia. Letícia voltou bronzeada, cheia de presentes caros, fantasias de sereia que custam uma fortuna nas lojas de praia. Enquanto isso, eu cortei meu plano de saúde de R$ 280 porque estava apertado demais. Comia macarrão com ovo segunda, quarta e sexta. Terça e quinta era arroz com linguiça, quando encontrava linguiça em promoção. Sábado e domingo dependia do que sobrava na geladeira. Deixei de comprar meus medicamentos para a pressão por 2 meses. Jovan de R$ 45 virou luxo que eu não podia pagar. Minha pressão subiu, comecei a ter dor de cabeça, mas não falei nada. Como ia reclamar se estava ajudando meu filho numa fase difícil? O 4º pedido veio em setembro. Desta vez, Marcelo nem inventou desculpa elaborada. Mãe, estou com o nome sujo por causa de um cartão de crédito. Se eu não pagar R$ 2.500 até sexta, vou para o Serasa. Com o nome sujo não consigo nem financiar uma bicicleta. Eu já não tinha mais reserva. Precisei pegar empréstimo na cooperativa, R$ 2.500 a juros de 2,3% ao mês. Ia comprometer minha aposentadoria por 1 ano, mas o que uma mãe não faz pelo filho, né? Mês que vem eu quito isso aí, mãe. Juro pela Letícia. 5º pedido foi em novembro. Mãe, a Vanessa está grávida. Meu coração disparou de alegria. Outro neto, mas a alegria durou pouco. O problema é que ela está com gravidez de risco. Precisa fazer uns exames particulares que o SUS não cobre. São R$ 1.800. Peguei mais um empréstimo. Agora estava devendo R$ 4.300 na cooperativa, mais os juros compostos que subiam todo mês. Uma semana depois, descobri que Vanessa não estava grávida. Ela tinha perdido o bebê, segundo Marcelo. Mas eu vi ela no supermercado carregando sacola pesada, rindo com uma amiga, sem nenhuma cara de mulher que tinha passado pelo trauma de um aborto espontâneo. Foi aí que a primeira suspeita plantou raiz na minha cabeça. O 6º pedido veio em dezembro, véspera do Natal. Marcelo chegou com a cara mais lavada do mundo. Mãe, a empresa atrasou o nosso 13º. A gente já tinha comprado os presentes da Letícia no cartão, contando com esse dinheiro. São só R$ 1.200 para quitar e não pagar juros. Eu olhei para ele. Meu filho, que eu carreguei no ventre 9 meses, que eu amamentei até os 2 anos, que eu criei sozinha quando o pai bebia e sumia por semanas. O mesmo menino que me levava flor do jardim da vizinha, que chorava quando eu ficava doente. Quantos 13º a sua empresa vai atrasar, Marcelo? Ele piscou confuso. Como assim?
Você me pediu dinheiro em janeiro para a cirurgia da Vanessa, em fevereiro para o motor do carro, em março para a escola da Letícia, em setembro porque estava com o nome sujo, em novembro para exames da gravidez. Agora em dezembro é o 13º atrasado. Contei nos dedos. Em um ano sua empresa atrasou o pagamento 6 vezes? Ele ficou sem resposta por uns segundos. Depois sorriu daquele jeito que sempre me desarmava. Mãe, a senhora sabe como são as empresas pequenas. Às vezes o dinheiro fica apertado no fluxo de caixa. Mas desta vez eu não me deixei desarmar. Qual é o nome da empresa mesmo? Logtrans Transportes. Ele respondeu rápido demais. E quanto você ganha lá? R$ 3.000 mais comissão. E a Vanessa? Quanto ela ganha na escola? 2.500. Fiz as contas de cabeça. 5. R$ 500 de renda familiar, sem contar as comissões que ele falava. Era mais que minha aposentadoria. E mesmo assim precisavam de empréstimo da mãe aposentada todo mês? Marcelo, vocês ganham quase o dobro da minha aposentadoria. Como pode precisar de dinheiro toda hora? A máscara dele escorregou por um segundo. Vi nos olhos dele aquela expressão que eu conhecia desde criança. O Marcelo mentiroso sendo descoberto. A mesma cara que ele fazia aos 8 anos quando eu pegava ele roubando dinheiro da minha bolsa. Mas ele se recompôs rápido. Mãe, a senhora não entende como é ter família para sustentar. Casa, carro, escola, plano de saúde, supermercado. O dinheiro voa. Dinheiro voa. Interessante escolha de palavras. Naquela noite, deitada na cama, olhando para o teto descascado que eu não conseguia pintar porque não sobrava dinheiro, tomei uma decisão que mudaria tudo. Ia descobrir para onde o dinheiro estava voando. Na segunda-feira seguinte, liguei para minha sobrinha Carla, filha da minha irmã falecida. Carla trabalha no Banco do Brasil há 15 anos, é gerente de conta, entende dessas coisas de dinheiro. Tia Teresa, que saudades! Como a senhora está? Precisando da sua ajuda, minha filha. Expliquei a situação, os empréstimos constantes, as desculpas esfarrapadas, minha suspeita crescente de que algo estava errado. Carla ficou em silêncio. Depois falou com aquela voz séria de quem conhece o mundo financeiro. Tia, isso que a senhora está me contando não é normal. Família com renda de R$ 5.500 não deveria depender de empréstimo toda hora, ainda mais empréstimo de aposentada. O que você acha que eu devo fazer? Investigar, sem acusar, sem brigar, só investigar. A senhora tem o CPF do Marcelo? Tinha. Mãe sempre tem. Deixa comigo, vou dar uma verificada discreta na situação dele. Enquanto Carla investigava, resolvi fazer minha própria investigação doméstica. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. Vanessa trocou de bolsa 3 vezes em um mês. Bolsas que custam R$ 200, R$ 300 cada uma. Como sei? Porque fui na loja conferir depois. Ela também começou a fazer escova no cabelo toda semana. Escova no salão custa R$ 35. Por mês, R$ 140 só de cabelo. Marcelo apareceu com um tênis novo. Nike, daqueles que custam R$ 400. Quando elogiei, ele disse que ganhou de um cliente satisfeito. Cliente que dá tênis Nike de presente? Que cliente é esse? Letícia chegou com mochila escolar nova, uma JanSport original de R$ 180. A escola pediu para trocar, Vanessa explicou. Mas a mochila velha estava perfeitamente boa, só um pouco desbotada. Toda quinta-feira eles saíam para jantar. Eu via eles saindo arrumados, perfumados, ela com roupas que nunca tinha visto antes. Voltavam tarde, com cara de quem comeu bem e se divertiu. Em janeiro, meio por acaso, meio de propósito, perguntei para Letícia onde eles tinham jantado na quinta passada. No japonês do shopping, vovó. Mamãe pediu salmão grelhado e papai pediu temaki. Eu comi yakisoba infantil. Japonês de shopping, uma família gastando R$ 120 em uma janta, enquanto a avó come macarrão com ovo em casa e paga empréstimo para bancar a crise deles. A ficha estava começando a cair. Mas o que eu descobri depois fez meu mundo desmoronar completamente. Carla me ligou numa sexta-feira de manhã. Tia, preciso conversar com a senhora pessoalmente. É sério. Meu estômago embrulhou. Encontramos numa padaria perto da casa dela.
Lugar discreto onde ninguém nos conhecia. Tia, senta. Carla puxou uma cadeira para mim. O que eu vou contar vai doer, mas a senhora precisa saber. Respirei fundo. Fala. Marcelo trabalha na Logtrans mesmo, mas não ganha 3.000 reais. Ela abriu uma pasta com papéis. Ele ganha 9.500 reais mensais, mais comissão que gira em torno de 1.500 reais por mês. Meu sangue gelou. Como você descobriu isso? Tenho acesso ao sistema bancário. Vi os depósitos que entram na conta dele. Ela virou uma folha. E tem mais. Vanessa não ganha 2.500 reais. Ela ganha 4.200 reais como professora efetiva da prefeitura. Fiquei sem ar. Quanto? 4.200 reais. É concursada há 8 anos, tem adicional por tempo de serviço. Fiz as contas mentalmente. 9.500, plus 1.500, plus 4.200. 15.200 reais de renda familiar mensal. 4 vezes mais que minha aposentadoria. Carla, minha voz saiu fraca. Se eles ganham isso tudo, por quê? Por que pedem dinheiro emprestado da senhora? É exatamente isso que não faz sentido. Ela virou outra folha. E tem uma coisa pior. Pior? Como podia ter coisa pior? Eles têm 47.000 reais na poupança. O mundo girou ao meu redor. 47.000 reais. Era mais dinheiro do que eu tinha visto junto na vida inteira. Como você sabe disso? Consulta que a gente faz para análise de crédito. Eles não estão passando dificuldade nenhuma, tia Teresa. Muito pelo contrário. Ficamos em silêncio. O barulho da padaria continuava ao nosso redor. Gente comprando pão, conversando, vivendo suas vidas normais, enquanto a minha estava desmoronando. Então, minha voz saiu rouca. Eles estão me roubando? Não é roubo, tecnicamente, porque a senhora dá o dinheiro voluntariamente, mas é apropriação indébita, é abuso financeiro de idoso. Carla fechou a pasta. Tia, em 1 ano e meio, quanto a senhora já emprestou? Comecei a contar. 2.000, plus 1.500, plus 3.000, plus 2.500, plus 1.800, plus 1.200, sem contar os empréstimos da cooperativa que tive que pegar para completar os valores. Uns 12.000 reais direto, mais 6.000 de empréstimos que estou pagando com juros. 18. 0 reais, tia Teresa. Em 1 ano e meio, a senhora deu 18.000 reais para quem tem renda de 15.200 mensais e 47.000 na poupança. Era como uma facada no peito, mas a dor ainda não tinha acabado. E tem uma última coisa que eu descobri, Carla disse baixinho. Eles abriram uma conta conjunta específica 2 meses atrás. Para quê? Segundo a descrição que eles colocaram, reserva para apartamento na praia. Meta, 150.000. Pronto. Agora eu entendia para onde o dinheiro estava voando. Meu filho estava roubando minha aposentadoria para comprar um apartamento na praia. E aí, o que vocês fariam no meu lugar? Descobrir que o próprio filho está usando suas necessidades inventadas para roubar o dinheiro da aposentadoria da mãe idosa? Deixem nos comentários. Vocês acham que eu deveria confrontar ele diretamente ou planejar uma forma de ele mesmo se entregar? Voltei para casa naquela sexta-feira com a cabeça fervilhando. 18.000 reais roubados. Uma conta secreta para comprar apartamento na praia. Meu filho, que eu criei com tanto amor, me usando como um banco particular enquanto eu cortava medicamentos e comia macarrão com ovo. Sentei na mesma poltrona onde amamentei ele 45 anos atrás e chorei. Chorei pela ingenuidade, pela traição, pela descoberta de que o amor de mãe pode ser usado como arma contra a própria mãe. Mas depois da lágrima vem a raiva. E depois da raiva vem a estratégia. Não ia confrontar ele imediatamente. Ia investigar mais fundo, juntar todas as provas, descobrir a extensão da mentira. Porque se tinha uma coisa que aprendi em 38 anos de hospital, é que quando você suspeita de algo errado, você investiga até chegar na raiz do problema. Liguei para Carla no sábado de manhã. Minha filha, preciso que você me ajude a descobrir tudo. Tudo mesmo. Tia, a senhora tem certeza? Às vezes é melhor não saber. Carla, eu preciso saber. Se vou confrontar meu filho, preciso ter todas as cartas na mesa. Ela suspirou. Está bem.
Vou pegar todos os extratos bancários do último ano, mas vai demorar uns dias. Enquanto esperava, resolvi fazer minha própria investigação doméstica. Se Marcelo estava mentindo sobre dinheiro, sobre o que mais ele estava mentindo? Segunda-feira, quando eles saíram para trabalhar e Letícia foi para a escola, entrei no apartamento deles. Eles tinham me dado uma chave para emergências. Emergência estava sendo descobrir a verdade. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a cozinha. Geladeira cheia de coisas caras, queijo importado, presunto Parma, vinhos, iogurte grego, aquelas frutas orgânicas que custam fortuna. Tinha mais comida de qualidade ali do que eu comprava em 2 meses. Na mesa da sala, encontrei uma pasta com extratos do cartão de crédito. Meu coração disparou quando vi os gastos. Shopping Iguatemi, R$ 890, dia que ele me pediu dinheiro para os exames da Vanessa. Restaurante Campai, R$ 320, japonês que Letícia tinha mencionado. Loja Renner, R$ 450, roupas da Vanessa. Posto BR, viagem, R$ 380, combustível para Porto Seguro, hotel em Porto Seguro, R$ 2.800, 5 diárias. Fotografei tudo com meu celular. As mãos tremiam, mas precisava ter provas. No quarto deles, encontrei algo que me deixou sem chão. 3 bolsas Louis Vuitton dentro do armário. Pesquisei no Google quanto custavam. R$ 4.500 cada uma. Vanessa tinha R$ 13.500 em bolsas escondidas no armário. Também encontrei joias. Um colar de pérolas, brincos de ouro branco, um relógio feminino que parecia caro. Tudo guardado numa caixinha no criado mudo. Na gaveta da mesa do computador, achei algo pior. Folhetos de imobiliárias de praia. Apartamentos em Guarujá, Ubatuba, Praia Grande. Todos na faixa de 150 mil a 200 mil reais. Alguns folhetos tinham anotações manuscritas. Gostei deste, ver plantas, financiamento possível? Eles realmente estavam planejando comprar um apartamento na praia com meu dinheiro. Terça-feira, Carla me ligou. Tia, precisa vir aqui. Descobri coisas graves. Desta vez nos encontramos na casa dela, onde ela espalhou papéis na mesa da sala como um detetive montando um caso. Olha isso. Ela mostrou extratos bancários. Eles têm 3 contas. Uma que eles usam normalmente, a poupança que eu já te mostrei, e uma terceira conta que eles abriram há 1 ano e meio. 1 ano e meio. Exatamente quando começaram os empréstimos. Essa conta terceira é só para depositar dinheiro. Olha as datas. Ela apontou com o dedo. Todo o depósito coincide exatamente com o dinheiro que a senhora emprestou. Senti o sangue gelar. Como assim? No dia que a senhora deu 2,000 para a cirurgia da Vanessa, eles depositaram 2.000 nesta conta. No dia que a senhora deu 1.500 para o motor do carro, eles depositaram 1.500, sempre no mesmo dia ou no dia seguinte. Era a prova definitiva. Eles não usavam meu dinheiro para emergências. Guardavam tudo numa conta específica. E olha aqui o nome da conta. Carla virou a folha. Reserva AP Praia, TNM, T-ONM. Teresa e Marcelo? Não, impossível. Então entendi. Vanessa e Marcelo. V-ONM virava T-ONM no sistema. Eles tinham criado uma conta bancária para guardar o dinheiro roubado de mim, com o objetivo específico de comprar apartamento na praia. Quanto tem nesta conta agora? Carla fez as contas. R$ 23.400, todo o dinheiro que a senhora emprestou no último ano e meio, mais os juros da poupança. R$ 23.400. Era quase 7 meses da minha aposentadoria. Tem mais, Carla continuou. Eles aplicaram esse dinheiro num CDB. Está rendendo 1,2% ao mês. O dinheiro da senhora está dando lucro para eles. Agora, não era só roubo. Era investimento. Eles estavam aplicando meu dinheiro para render juros e comprar o apartamento dos sonhos deles. Nos dias seguintes, comecei a observar tudo com outros olhos. Era impressionante como eu tinha sido cega para tantos detalhes óbvios. Toda quarta-feira Vanessa ia ao salão. Não só escova, mas manicure, pedicure, design de sobrancelha. Calculei. R$ 120 por semana só em salão de beleza. R$ 480 por mês.
Mais que um terço da minha aposentadoria. Marcelo trocou de celular. iPhone 13, que custa R$ 4.200. Quando perguntei, ele disse que a empresa tinha dado como prêmio de produtividade. Mas liguei discretamente para a Logtrans, fingi ser da família e perguntei sobre os prêmios da empresa. A moça da recepção disse que eles não dão prêmio em celular, só em vale-compras de R$ 200 por mês. Mais uma mentira. Letícia chegou com um tablet novo, iPad, que custa R$ 2.800. Para fazer os trabalhos da escola, Vanessa explicou. Mas que trabalho de escola precisa de iPad de R$ 2.800? Um tablet básico de R$ 400 fazia a mesma função. Em março, descobri que eles tinham feito plano de saúde premium para a família toda. Unimed Nacional, cobertura completa, quarto individual, R$ 1.890 por mês. Enquanto eu tinha cortado meu plano básico de R$ 280. A ironia me fez rir de nervoso. Eu pagava empréstimo para bancar emergências médicas deles, enquanto eles tinham plano de saúde melhor que deputado. Quinta-feira resolvi investigar mais a fundo. Pedi para minha vizinha, Dona Irene, me fazer um favor. Ela tem 75 anos, mas é esperta que nem raposa. Irene, preciso que você observe meus vizinhos por alguns dias, sem eles perceberem. Suspeita de alguma coisa? Contei a situação toda. Irene ficou indignada. Que absurdo! Roubar da própria mãe aposentada. Pode deixar comigo, Teresa. Vou vigiar eles como um falcão. Dona Irene tem uma vantagem. O apartamento dela fica de frente para a entrada do prédio. Ela vê todo mundo que entra e sai. Em 3 dias, ela me trouxe um relatório completo. Teresa, eles saem todo dia às 7h30 da manhã. Marcelo de carro. Vanessa leva a menina na escola e vai de ônibus trabalhar. Até aí normal. Mas a Vanessa chega em casa às 15h30 todos os dias e não fica em casa. Sai de novo às 16 horas, arrumada, perfumada e volta só às 18 horas. Vanessa saindo todo dia das 16 horas às 18 horas? Para onde? E tem mais. Terças e sextas, ela sai com uma sacola de academia às 14 horas e volta às 16 horas. Academia? Vanessa nunca mencionou que fazia academia. E aos sábados, Teresa, eles saem às 9 da manhã e voltam às 19 horas. Sempre carregados de sacola de compras. Sábados inteiros no shopping, enquanto me diziam que estavam passando dificuldades financeiras. Resolvi seguir Vanessa numa terça-feira. Me escondi no ponto de ônibus da esquina e esperei ela sair. 15h45 em ponto, ela saiu arrumada, com roupa de academia e uma bolsa cara que nunca tinha visto. Segui ela discretamente. Não foi para a academia nenhuma. Foi para um prédio residencial a 3 quadras de casa. Entrou no interfone. Alguém abriu o portão, ela subiu. Esperei na padaria da frente, tomando um café, observando. Às 17h30, ela desceu. Mas não desceu sozinha. Desceu com um homem alto, bonito, uns 35 anos, músculos definidos. Eles se beijaram na boca antes de se separarem. Meu estômago embrulhou. Vanessa estava tendo um caso. Segui o homem discretamente até uma academia 2 ruas abaixo. Era personal trainer. Vi ele entrando no trabalho, cumprimentando a recepcionista como quem conhece bem o lugar. Voltei para casa com a cabeça girando. Agora entendi os gastos extras. Vanessa não só estava gastando em salão, roupas e bolsas caras. Estava bancando um caso extraconjugal. Talvez até pagando o personal trainer para treinar mais que exercício físico. E meu filho? Ele sabia? Sexta-feira decidi investigar Marcelo também. Se Vanessa tinha segredos, talvez ele tivesse também. Pedi para Dona Irene continuar observando, mas agora focando nele. O que descobri me deixou ainda mais chocada. Marcelo saía para almoçar todo dia às 12h30, mas não voltava às 13h30 como seria normal. Voltava às 15 horas. Almoço de 2h30 todos os dias. Resolvi seguir ele numa segunda-feira. Saí de casa às 12h15 e fiquei esperando na esquina. Ele passou de carro, indo em direção ao centro da cidade. Segui ele até um bar-restaurante na Rua das Flores, lugar fino, caro, daqueles que executivo frequenta. Ele estacionou e entrou. Esperei uns minutos e entrei também.
Me sentei numa mesa nos fundos, de onde podia observar sem ser vista. Marcelo não estava sozinho. Estava com 3 homens de terno, todos rindo, bebendo cerveja importada, comendo pratos que custavam R$ 45 cada um. A conta ali não saía por menos de R$ 200. Almoço de R$ 200, 5 vezes por semana, R$ 1.000 por semana só em almoço, R$ 4.000 por mês. Mas o pior não era isso. O pior era a conversa que consegui escutar quando fui ao banheiro e passei perto da mesa deles. Marcelo, você tem que investir naquele terreno em Itanhaém. É oportunidade única. Estou juntando a grana. Até o final do ano tenho os 150 mil da entrada. De onde você vai tirar essa grana toda? Marcelo riu. Tenho minhas fontes. Fontes. Ele chamava o roubo da minha aposentadoria de fontes. No sábado, Carla me ligou com mais informações. Tia, você não vai acreditar no que descobri. O que agora? Lembra que eu disse que eles têm 47 mil na poupança? Pois então, pesquisei o histórico. Esse dinheiro não veio do trabalho deles. Como assim? Veio de empréstimo consignado que o Marcelo pegou no banco. 50 mil reais emprestados, usando o próprio salário como garantia. Não entendi. Mas se ele pegou empréstimo, por que pede dinheiro para mim? Porque ele usou o empréstimo para outras coisas. Olha só. Carla estava claramente indignada. Do empréstimo de 50 mil, ele gastou 15 mil na entrada de um carro novo, 18 mil em reforma do apartamento, 8 mil em móveis, e o resto ficou na poupança como reserva. E as prestações do empréstimo? R$ 1.200 por mês durante 5 anos. Agora entendi tudo. Marcelo pegou um empréstimo consignado para bancar um padrão de vida alto. Para pagar as prestações e manter os gastos, criou a estratégia de pedir emprestado da mãe aposentada. Era um esquema perfeito. Ele melhorava de vida, a mulher traía ele com personal trainer bancado com dinheiro da sogra e eu pagava a conta cortando medicamentos. Domingo, Carla me trouxe a última peça do quebra-cabeças. Tia, descobri qual apartamento eles estão querendo comprar. Ela mostrou um print screen de um site de imobiliária. Apartamento com 2 quartos, 1 suíte, vista para o mar. Valor, R$ 185 mil. Na descrição estava escrito: reservado, sinal pago, aguardando financiamento. Eles já deram sinal? Segundo a corretora que eu liguei fingindo interesse, o sinal foi de R$ 15 mil, pago há 3 meses. E eles estão juntando os 50 mil da entrada para fazer o financiamento do restante. R$ 15 mil de sinal. Exatamente o valor que eu tinha emprestado nos primeiros 6 meses. Carla, me mostra tudo de novo. Quero ver o tamanho da mentira. Ela organizou todos os papéis na mesa. Olha, tia, renda real deles. R$ 15.200 mensais. Renda que eles declaram, R$ 5.500. Valor poupado na conta secreta, R$ 23.400. Meu dinheiro. Empréstimo consignado, R$ 50 mil. Sinal do apartamento, R$ 15 mil. Meu dinheiro. Meta da conta secreta, R$ 150 mil. Gastos mensais reais, R$ 8 mil. Academia, salão, restaurantes, roupas, personal trainer. Em 2 anos, se continuassem pegando sua aposentadoria todo mês, eles teriam os 50. 000 da entrada do apartamento. 2 anos da minha aposentadoria para bancar o apartamento na praia deles. Naquela noite, deitei na cama olhando para o teto. Tinha todas as provas, sabia de tudo. Agora precisava decidir como confrontar. Podia chamar eles para uma conversa e colocar os papéis na mesa. Podia mandar mensagem exigindo o dinheiro de volta. Podia procurar um advogado e partir para o lado legal. Mas aí me lembrei de uma coisa que aprendi no hospital. Quando alguém está mentindo há muito tempo, confronto direto gera negação. A pessoa inventa mais mentiras, distorce fatos, vira vítima. Precisava de uma estratégia que fizesse Marcelo se entregar sozinho, que o colocasse numa situação onde ele não tivesse escolha, além de admitir a verdade. Foi então que tive a ideia da carta no cofre. Durante 2 semanas preparei tudo nos mínimos detalhes. Escrevi a carta, separei todas as provas, organizei as evidências de forma cronológica e irrefutável. Ia dar uma lição no meu filho que ele nunca esqueceria. E dessa vez, quando ele abrisse o cofre,
não encontraria dinheiro fácil. Encontraria a verdade. E aí, pessoal, vocês imaginavam que a situação era tão grave assim? Vanessa traindo com personal trainer, Marcelo gastando 4.000 por mês em almoços caros, os dois mentindo sobre tudo e planejando usar a aposentadoria da sogra para comprar apartamento na praia? Deixem nos comentários, o que vocês fariam com tantas provas na mão? Segunda-feira de manhã, sentei na mesa da cozinha com papel, caneta e todas as provas que Carla tinha me dado. Ia escrever a carta que mudaria tudo, mas não podia ser qualquer carta. Precisava ser cirúrgica, definitiva, impossível de refutar. Comecei escrevendo 3 vezes, rasgando, recomeçando. Na 4ª tentativa, encontrei o tom certo. Não podia soar vingativa nem histérica. Tinha que soar como o que era. Uma mãe decepcionada que descobriu a verdade sobre o filho que criou. A carta final ficou com 2 páginas. Na primeira, minha despedida emocional. Na segunda, todas as provas documentadas. Coloquei tudo dentro de um envelope lacrado com fita adesiva, impossível de abrir sem destruir. Mas antes de colocar a carta no cofre, precisava preparar o cenário. Se ia confrontar Marcelo, queria todas as evidências organizadas, todas as testemunhas alinhadas, todos os documentos em ordem. Liguei para Carla. Minha filha, preciso que você me ajude mais uma vez. O que a senhora precisa, tia? Quero fazer um dossiê completo, com todos os extratos, todas as provas, tudo organizando cronologicamente. E quero que você seja minha testemunha quando eu confrontar ele. Claro que sim. Quando vai fazer isso? 4ª-feira. Vou colocar a carta no cofre hoje e 4ª-feira ele vai cair na armadilha. Passei segunda e terça organizando tudo. Separei os extratos bancários por data, coloquei as fotos dos gastos em ordem cronológica, imprimi todas as evidências que Carla tinha conseguido. Montei uma pasta como se fosse um processo judicial. Também liguei para a dona Irene. Preciso que você me faça mais um favor. Pode falar, Teresa. 4ª-feira de manhã, se ouvir barulho no meu apartamento, gritos ou discussão, pode vir verificar se está tudo bem? Não quero que eles achem que podem me intimidar. Pode deixar. Vou ficar de ouvido ligado. Terça-feira à noite, peguei apenas R$ 50 da minha aposentadoria, o dinheiro da passagem de ônibus e umas compras básicas, e coloquei no cofre junto com a carta lacrada. Pronto. A armadilha estava armada. 4ª-feira de manhã, fiquei fingindo que dormia, mas estava acordada desde as 6. Às 8h23, ouvi o barulho característico do cofre sendo aberto. Marcelo sempre abria devagar, cuidadosamente, pensando que eu não escutava. Primeiro veio o silêncio. Ele deve ter visto só os R$ 50 e a carta. Depois, ouvi o barulho do envelope sendo rasgado. Mais silêncio. Um silêncio longo, pesado. Aí veio o grito. Porra! Não! Não pode ser! Era um grito de desespero, de quem acabou de ver o mundo desabar. Ouvi papel amassando, passos pesados, alguma coisa caindo no chão. Mãe! Mãe! Onde a senhora está? A voz dele estava desesperada, quebrada. Levantei da cama devagar, me arrumei, escovei os dentes, penteei o cabelo. Queria que ele sofresse mais alguns minutos com a ansiedade. Quando saí do quarto, encontrei Marcelo no chão da sala, sentado, segurando a carta com as mãos tremendo. Lágrimas escorrendo pelo rosto. Aos 45 anos, meu filho estava chorando como uma criança que foi pega fazendo algo errado. Mãe! A voz dele saiu embargada. Eu posso explicar. Olhei para ele friamente. Explicar o quê, Marcelo? Que você me roubou R$ 86.400? Que você e a Vanessa abriram uma conta secreta para guardar o dinheiro da minha aposentadoria? Que vocês estão comprando apartamento na praia enquanto eu corto remédio para a pressão? Ele tentou levantar, mas as pernas falharam. Mãe, eu ia devolver tudo. Eu juro. Era só até conseguir juntar. Juntar o quê? Vocês têm R$ 15.200 de renda mensal, mais 47.000 na poupança. Juntar o quê, Marcelo? Ele olhou para a carta como se não acreditasse que eu sabia de tudo. Como a senhora descobriu? Você acha que porque tenho 71 anos eu virei idiota? Acha que não sei quando estão me roubando?
Nesse momento, Vanessa chegou. Ela abriu a porta com a chave dela, entrou falando alto. Marcelo, esqueci a cartei. Parou no meio da frase quando viu a cena. Marcelo no chão, chorando. Eu de pé com cara de poucos amigos, papéis espalhados. O que está acontecendo aqui? Mostrei para ela a segunda folha da carta, aquela com todas as provas bancárias. Está acontecendo que a farsa acabou, Vanessa. Ela pegou o papel, leu rapidamente e a cor sumiu do rosto. Dona Teresa, a gente pode conversar sobre os 23. R$ 400 que vocês têm na conta secreta? Sobre o apartamento em Guarujá que vocês estão comprando com minha aposentadoria? Ou sobre o personal trainer que você paga com o meu dinheiro? A última frase foi como uma bomba. Marcelo olhou para Vanessa com cara de quem não entendeu nada. Que personal trainer? Vanessa ficou branca como papel. Eu posso explicar. Explica para ele, não para mim. Explica para seu marido como você gasta R$ 480 por mês em salão, compra bolsa de 4. R$ 500 e ainda paga academia particular para treinar com personal trainer 3 vezes por semana. Marcelo se levantou devagar. Vanessa, que história é essa? Foi aí que a situação virou um inferno completo. Vanessa tentou negar. Marcelo, ela está inventando coisas. Não tem nenhum personal trainer. Peguei meu celular e mostrei as fotos que tinha tirado dela saindo do prédio residencial com o homem. Então explica isso aqui. Marcelo pegou o celular, olhou as fotos, olhou para Vanessa, olhou para mim. A ficha caindo devagar, como sempre acontecia com ele desde criança. Vanessa, você está me traindo? Ela tentou mais uma mentira. É só um amigo, Marcelo. A gente se conheceu na academia. Academia que custa R$ 180 por mês, interrompi. Pago com a aposentadoria da sua sogra, enquanto você conta para todo mundo que está passando dificuldade. Marcelo sentou no sofá, a cabeça nas mãos. Meu Deus do céu! E tem mais, continuei, implacável. Enquanto vocês gastavam meu dinheiro em apartamento na praia, personal trainer e almoços de R$ 200, eu cortei meu plano de saúde, fiquei 2 meses sem remédio para a pressão e peguei empréstimo com juros para bancar as mentiras de vocês. Vanessa tentou uma última cartada. Dona Teresa, a gente sempre teve intenção de devolver. Nunca foi para prejudicar a senhora. Intenção de devolver? Peguei os extratos da conta secreta. Vocês aplicaram meu dinheiro em CDB para render juros. Transformaram o roubo em investimento. Mostrei o papel para Marcelo. Olha aqui, filho. Todo centavo que você me pediu emprestado foi depositado no mesmo dia ou no dia seguinte nesta conta secreta. Janeiro, 2.000. Fevereiro, 1.500. Março, 3.000. Tudo documentado, com data, horário, extratos bancários. Marcelo leu os extratos com os olhos arregalados. Vanessa, você me disse que estava gastando com emergências. E você acreditou? Perguntei. Ou fingiu que acreditou porque era conveniente roubar da sua mãe aposentada? Silêncio pesado. O tipo de silêncio que antecede uma explosão. Por que vocês fizeram isso comigo? Gritei pela primeira vez. Eu trabalhei 38 anos para poder descansar. 38 anos acordando às 5 da manhã, pegando 2 ônibus, cuidando de doente, limpando ferida, segurando a mão de gente morrendo. Minha voz ecoou pela sala. Estava descarregando 2 anos de humilhação silenciosa. Eu paguei sua faculdade vendendo brigadeiro na rua. Trabalhei dobrado para você ter diploma. Te criei sozinha quando seu pai bebia e sumia. E como você me retribui? Me roubando. Marcelo estava soluçando. Mãe, me perdoa, me perdoa. Perdoar? Você tem noção do que fez comigo? Eu comia macarrão com ovo enquanto você jantava em restaurante japonês. Eu cortei medicamento para pressão enquanto sua mulher comprava bolsa de 4.500. Vanessa tentou sair discretamente. Onde você pensa que vai? Dona Teresa, vou embora. Vou deixar vocês resolverem isso em família. Você não vai a lugar nenhum. Senta aí. Minha voz saiu como ordem militar. Você faz parte dessa família de ladrão. Vai escutar tudo. Ela sentou, visivelmente desconfortável.
Peguei a pasta que tinha preparado e espalhei todos os documentos na mesa de centro. Agora vocês vão ouvir tudo e vão responder por tudo. Comecei pela cronologia completa. Janeiro de 2022. Marcelo me pede 2.000 para a cirurgia da Vanessa. Mesmo dia, depósito de 2.000 na conta secreta. Fevereiro, pede 1.500 para motor do carro. Depósito de 1.500 na conta secreta. Março, pede 3.000 para a escola da Letícia. Depósito de 3.000 na conta secreta. Continuei mês por mês, lendo cada mentira, cada transferência, cada depósito. A cada item, o rosto de Marcelo ficava mais pálido. Total roubado em 2 anos, R$ 86.400. Valor atual na conta secreta com rendimentos, R$ 94.780. Peguei os documentos bancários deles. Renda mensal real, R$ 15.200. Patrimônio na poupança, R$ 47.000. Dívida no consignado, R$ 48.000 restantes. Olhei para Vanessa. Gastos mensais em salão, 480. Gastos em roupas e bolsas, 1.200 mensais. Academia particular, 180. Personal trainer. Quanto você paga para ele, Vanessa? Ela não respondeu. Quanto você paga? 300 por sessão, sussurrou. 3 sessões por semana, 900 por semana, 3.600 por mês. Fiz a conta na calculadora. Você gasta 600 mensais traindo seu marido, quase o valor da minha aposentadoria inteira. Marcelo levantou e olhou para Vanessa como se não a conhecesse. 3.600 reais por mês? 3.600? E olha aqui. Peguei os folhetos de imobiliária. Apartamento em Guarujá, sinal de 15.000 já pago. Exatamente o valor que vocês roubaram nos primeiros 6 meses. Mostrei o contrato de reserva. Está aqui. Compradores, Marcelo Silva e Vanessa Santos. Data de pagamento do sinal. Exatamente 2 dias depois que vocês atingiram 15.000 na conta secreta. Marcelo pegou o papel, leu, releu, olhou para Vanessa. Você assinou isso? Marcelo, era para ser uma surpresa. Surpresa? Ele explodiu. Você roubou da minha mãe para comprar apartamento e ia ser surpresa? Foi a primeira vez que vi meu filho defender alguma coisa. Pena que tinha demorado 45 anos. Nesse momento, Dona Irene bateu na porta. Teresa, está tudo bem? Ouvi gritos. Pode entrar, Irene. Você é testemunha do que está acontecendo aqui. Irene entrou e ficou parada na porta, observando a cena. Marcelo vermelho de raiva, Vanessa chorando, eu com papéis espalhados na mesa, todo mundo alterado. O que aconteceu? Aconteceu que descobri que meu filho e minha nora estão roubando minha aposentadoria há 2 anos para comprar apartamento na praia. Irene ficou boquiaberta. Como assim? Expliquei rapidamente a situação. A cada revelação, o rosto da Irene mostrava mais indignação. Que absurdo! Roubar da própria mãe aposentada! Isso é crime! É crime sim, confirmei. Apropriação indébita de pessoa idosa. Pena de 2 a 5 anos de prisão. Vanessa empalideceu completamente. Prisão? Vocês acham que podem roubar 86.400 de uma aposentada e não vai dar nada? Acham que a lei não protege idoso? Peguei outro papel da pasta. Aqui está a cópia da denúncia que registrei ontem na delegacia. Boletim de ocorrência no 23.847. Crime de apropriação indébita e abuso financeiro de idoso. Era mentira. Ainda não tinha registrado denúncia, mas eles não sabiam disso. Marcelo ficou desesperado. Mãe, não, por favor, eu devolvo tudo, cancelo o apartamento, termino tudo. Agora você quer devolver? Depois de 2 anos roubando, depois de eu descobrir tudo sozinha, depois de me ver cortando remédio e comendo macarrão com ovo? Vanessa tentou uma última cartada. Dona Teresa, a gente pode fazer um acordo. Devolvemos tudo, pagamos juros. Acordo? Acordo? Minha voz subiu 3 tons. Vocês tiveram 2 anos para fazer acordo comigo. Tiveram centenas de oportunidades para contar a verdade. Peguei o celular. Agora quem vai fazer acordo é o juiz. Mãe, não liga! Marcelo se desesperou. Eu imploro. Pela Letícia. Parei com o dedo no número da delegacia. Não mistura sua filha nisso. Letícia é inocente. Vocês que são criminosos.
Dona Irene, que estava assistindo tudo em silêncio, se pronunciou. Teresa, posso dar minha opinião? Pode falar. Prisão não vai devolver seu dinheiro e vai prejudicar a menina também. Ela olhou para Marcelo e Vanessa. Mas eles têm que pagar um preço alto pelo que fizeram. Respirei fundo. Irene tinha razão sobre Letícia. Minha neta não tinha culpa de ter pais ladrões. Está bem. Vou fazer uma proposta única, uma única chance. Todos me olharam em silêncio total. Primeira condição. Vocês vão devolver os 86.400 que roubaram, mais 25.920 de juros e correção monetária. Total, R$ 112.320 em até 60 dias. Marcelo fez contas rápidas. Mãe, nós não temos tudo isso. Vendam o apartamento que compraram com meu dinheiro. Vendam as bolsas da Vanessa. Vendam o que for preciso. Vocês conseguiram roubar, agora conseguem devolver. Segunda condição. Vanessa, você vai contar para o Marcelo toda a verdade sobre o personal trainer. Tudo. Quando começou, quanto gastou, quantas vezes traiu. Vanessa olhou para Marcelo, que estava esperando. Fala, ele disse entre os dentes. Começou há 8 meses, ela sussurrou. 300 por sessão, 3 vezes por semana. Gastei uns R$ 28.000 no total. R$ 28.000 em traição. Quase 1 ano da minha aposentadoria. Terceira condição. Vocês vão se mudar desse apartamento. Não quero vocês morando do meu lado. Mãe. Quarta condição. Interrompi. Eu quero visitar Letícia quando eu quiser. Ela é minha neta e não tem culpa dessa vergonha que vocês fizeram. Quinta e última condição. Se em 60 dias não tiver tudo quitado, eu vou na delegacia e formalizo a denúncia. E aí não tem mais conversa. Olhei para os dois, depois para a Dona Irene. Essas são minhas condições. Aceitem ou vou direto para a polícia agora. Marcelo e Vanessa se olharam. Ele com cara de ódio dela, ela com cara de medo de tudo. Nós aceitamos, Marcelo disse. Mas eu quero o divórcio. Não quero mais essa mulher perto de mim. 62 dias depois daquele confronto, recebi uma transferência bancária de R$ 112.320. Tudo quitado, conforme combinado. Marcelo cumpriu a palavra. Vendeu o apartamento em Guarujá e perdeu os 15 mil do sinal. Vanessa teve que vender todas as bolsas caras, as joias, até o carro dela. O dinheiro da traição foi usado para pagar a traição. Eles se divorciaram em tempo recorde. Marcelo descobriu que Vanessa tinha outros casos além do personal trainer. Ela estava literalmente gastando a aposentadoria da sogra para bancar vários homens. Vanessa se mudou para um apartamento pequeno na periferia. Perdeu tudo: marido, padrão de vida, respeitabilidade. Hoje trabalha como professora e ganha seus R$ 4.200, sem ter mais ninguém para roubar. Marcelo se mudou para um apartamento de 2 quartos no mesmo bairro, para Letícia poder me visitar sempre que quiser. Ele aprendeu a viver com o próprio dinheiro, sem contar com fontes extras. E eu? Voltei a tomar meu remédio para a pressão. Reativei meu plano de saúde. Voltei a comer carne no almoço. Fiz uma viagem para Caldas Novas, aquela que sempre sonhei. Mais importante que o dinheiro, recuperei minha dignidade. Marcelo me procurou 2 semanas depois, sozinho, humilde. Mãe, eu quero pedir perdão. De verdade. Perdão por quê especificamente? Por ter roubado da senhora. Por ter mentido. Por ter deixado a senhora passar necessidade enquanto eu gastava em besteira. Ele respirou fundo. Pela primeira vez na vida, entendi o que a senhora fez por mim. Tudo que trabalhou. Tudo que sacrificou. E como você entendeu isso? Porque agora eu tenho que trabalhar para devolver cada centavo. Porque agora eu sei quanto é difícil juntar R$ 112.000 ganhando salário honestamente. Olhei para meu filho. Aos 45 anos, ele finalmente tinha aprendido o valor do dinheiro e o valor da honestidade. E sua filha? Letícia sabe que eu e a Vanessa fizemos coisa errada com a vovó. Ela entendeu que ações têm consequências. Ele sorriu tristemente. E ela quer vir passar o fim de semana aqui, se a senhora aceitar. Claro que aceitei. Letícia não tinha culpa dos pais que tinha. Hoje, 6 meses depois daquele confronto,
Olho para trás e entendo que aquela foi a decisão mais importante que tomei em 71 anos de vida. Poderia ter continuado fingindo demência. Poderia ter deixado eles roubarem até esgotar tudo. Poderia ter morrido passando necessidade enquanto eles viviam bem com meu dinheiro. Mas escolhi lutar. Escolhi investigar. Escolhi me defender. Não foi fácil descobrir que o filho que eu criei com tanto amor era capaz de me roubar. Doeu como uma facada descobrir que eu era vista como uma velha inútil, um banco particular para ser saqueado. Mas doeu mais descobrir que eu tinha me deixado ser tratada assim por tanto tempo. A gente se acostuma com o desrespeito quando ele vem devagarzinho. Um empréstimo aqui, uma mentirinha ali, uma desculpa acolá. Até que um dia você acorda e percebe que virou capacho da própria família. Ninguém merece isso. Especialmente quem trabalhou a vida inteira, criou filhos, se sacrificou para dar o melhor para eles. Hoje, quando Letícia vem me visitar, ela me vê diferente. Não mais como a vovó bobinha que dava dinheiro fácil. Ela me vê como a vovó forte que não se deixou enganar. Vovó, você é brava mesmo, ela me disse outro dia. Não sou brava, minha filha. Sou justa. E justiça, às vezes, tem que ser ensinada mesmo para quem você ama. Se essa história tocou seu coração, se você já viveu uma situação parecida ou conhece alguém que passou por isso, deixe seu comentário contando de onde você está assistindo. Compartilhe este vídeo com quem precisa saber que nunca é tarde para recuperar a dignidade e que ninguém, nem mesmo família, tem o direito de roubar seus sonhos. Curta, se inscreva no canal para mais relatos reais de pessoas que encontraram forças para mudar suas vidas e clique agora na história que está aparecendo na sua tela, porque toda história de dor pode se transformar numa história de vitória.